Boa noite, seja bem-vindo ao Resenha Semanal. Hoje vamos falar sobre as eleições autárquicas, particularmente a eleição dos cabeças de lista de alguns partidos políticos. Vamos olhar as eleições no Zimbábue e, por fim, o caso Nini Satar. Temos como painelistas António Muxanga, Miguel Mabota, Silvério Ronguani e Mário Dixon, a quem desde já saúde e desejo votos de um bom programa. Começamos então com o primeiro tema, que tem que ver com a eleição dos cabeças de lista dos partidos políticos que concorrem para as eleições de outubro de 2018, que são as eleições autárquicas do nosso país. Alguns partidos já se avançaram, outros estão um pouco atrasados, outros já definiram praticamente a matriz sobre a qual poderão nortear todo o processo político eleitoral, portanto, desde este momento em que já definiram seus cabeças de lista, a campanha eleitoral até ao próprio dia da eleição. Como é que olham para estas engenharias que os partidos políticos estão, portanto, a engendrar, visando, de facto, consolidar-se de modo a participar de uma forma segura e plena, tanto no pleito de outubro próximo? Sr. Muxanga. Muito obrigado. Primeiro quero agradecer a Deus pela proteção em vida que tem nos proporcionado, apresentar os sentimentos de pesar à família da deputada Muite, do deputado Vuma e do deputado Cossa. O deputado Muite faleceu, foi enterrado semana passada. O deputado Vuma perdeu a sua mãe, que também foi enterrar esta semana. E o Cossa também, que consequentemente também é a mãe da presidente do município de Choco. A essas famílias queremos apresentar os nossos sentidos pésames e pedir desculpa à família da deputada. Não pude lá estar porque tinha que participar nos outros dois funerais, nomeadamente da família Vuma e da família Cossa, onde cheguei ligeiramente atrasado. Os mesmos sentimentos de pesar são extensivos às famílias que perderam os seus entes queridos no acidente de sexta-feira em Meconta, na província de Nampula, e espero que Deus tenha as almas destas pessoas que perderam a vida. Parabenizar os aniversariantes da semana, incluindo o meu amigo Stoy, que completou 31 anos na quinta-feira. Em relação à questão que me coloca, quero lamentar apenas que este último candidato proclamado esta sexta-feira, contrariamente ao que muitos diziam, analistas de meia tigela, ele já vai fragilizado porque a juventude da Matola não o aceita. A juventude da Matola tinha um candidato que reunia todos os requisitos, que à última hora foi expurgada. Expurgada claramente a menos de 72 horas do tempo da eleição. E isso enfureceu a juventude, que tomei conhecimento que na sexta-feira, enquanto tentavam proclamar este candidato da Frelimo na Matola, que se diz que também é jovem e foi suportado pelo jovem, os jovens estavam a manifestar-se contra esta recondução deste edil. Portanto, há motivos para dizer que o candidato da Frelimo na Matola não é o mesmo candidato das outras eleições de substituição de Nhacal. Este já vai muito fragilizado. Portanto, a coisa vai animar, força a juventude, continuem a exigir os vossos direitos, porque o partido não pode criar duas medidas contra pessoas do mesmo partido que se diz são dirigidas por um documento, por estatuto. Não se pode... Sr. Muxanga, não acha que de facto seja um pouco incipiente fazer comentários em relação ao partido de Frelimo, particularmente a Matola, tendo em conta que o Sr. Muxanga também é cabeça de lista da Renamo e vai, de facto, vai concorrer nas mesmas eleições? Quer dizer, está preocupado com o seu adversário ou, de facto, a limpeza e estruturação da sua própria casa? Estou preocupado com a democracia em Moçambique. Se os partidos dizem, através das diretivas, o que os candidatos devem reunir, quem são as pessoas candidatáveis, não se pode deixar pessoas candidatarem-se a nível das bases, passarem nos comitês do círculo, passarem nos comitês de zona, passarem nos comitês dos postos administrativos e virem ser censurados no comitê distrital. Isso não se deve aceitar.
E os jovens da Frelimo têm uma oportunidade agora, mas, a partir desses da Matola e esta recusa da candidatura do Samito, que também começa a ser questionada ao nível médio. A diretiva tem que funcionar desde o primeiro momento até o último. A diretiva não pode aparecer no meio do jogo. Isto é mau, estou a falar em nome da democracia. Não, não está a falar em nome da democracia. Parece que está a falar em nome de alguns membros da Frelimo. Está a encarnar, portanto, o sentimento de alguns membros da Frelimo no programa. Mas o que eu queria é ouvir de si, tendo em conta que é cabeça de lista da Renamo na mesma província onde está a fazer essas críticas. Como é que é, então, a democracia interna da Renamo? Como é que o senhor chegou à cabeça de lista? Obedeceu o mesmo processo? Eu obedeci o mesmo princípio. Eu fui proposto pelos comitês locais, nossos, que são as delegações políticas. O nosso processo de seleção, confirmado e fiscalizado a partir dos postos administrativos, os 3 postos administrativos da Matola, até recordo onde os seus delegados vieram conversar comigo, um a um, a coisa passou para a Comissão Política da cidade, a Comissão Política da cidade endereçou a questão à Comissão Política Provincial, fiquei à espera do que a Comissão Política Nacional vai dizer, porque Matola disse: nós temos um candidato consensual, não havemos de apresentar os 3 nomes que estão a ser exigidos, o nosso candidato é fulano de tal. E Antônio Mchanga reúne consenso, por exemplo, na massa juvenil. Representa os jovens da Matola, Antônio Mchanga? Eu represento os munícipes da Matola porque a minha candidatura não começa dentro do partido. Okay. Começa com o povo e não há de ouvir nenhuma polêmica sobre o meu nome. Muito bem. Doutor Juan, que é também cabeça de lista da Matola, como acolhe esse processo? Eu, em primeiro lugar, queria de novo fazer um reto, porque estão a se multiplicar na Matola, em Boane, na Manhice, portanto na província de Maputo, muitos casos de conflitos de terra que acabam com prisões arbitrárias às pessoas que são donas, para que efetivamente este assunto possa ser tratado com muito mais justiça e que se libertem as pessoas que são presas simplesmente por possuírem terras de geração em geração. Quanto à questão dos cabeças de lista e das eleições autárquicas, eu queria primeiro me alegrar com o fato da existência das eleições autárquicas, não é? Porque, ao contrário do que acontece noutros níveis de indicação de dirigentes, como até acontecido até agora, por exemplo, nos administradores, a nível das eleições autárquicas, a gente está a sentir e está a ver que todo o país está a mobilizar-se, que aqueles que vão dirigir estes municípios começam, de fato, por serem conhecidos dentro dos partidos, por serem conhecidos dentro de grupos de cidadãos, dos bairros, e há uma discussão, há uma festa que está a acontecer. Eu penso que isto é fundamental, é bonito que nós estamos a assistir, porque dentro de todos os partidos, com mais democracia, com menos democracia, mas o que estamos a ver é que, efetivamente, existe a possibilidade de se disputar e se eleger quem é que efetivamente vai governar este município. Eu penso que este é um passo fundamental, um passo que deveria passar a ser regra, não só a nível dos municípios, mas também, como esperamos que aconteça também em 2024 nos distritos, mas também nas instituições como universidades, clubes de futebol e muitas outras instituições. Portanto, eu penso que esta ideia de haver a eleição dos governantes é fundamental e acho que é positivo que esteja a acontecer em Moçambique. O que nós assistimos dentro dos partidos é que, efetivamente, com mais consenso aqui, com menos consenso ali, mas há uma ideia que é comum a todos eles, é que houve alguma disputa para se chegar a este ou aquele candidato. E uma vez esses candidatos indicados, eleitos, nomeados dentro dos seus partidos, ainda não é tudo. Ainda falta o veredicto popular. E este veredicto popular está aberto agora, que foi, portanto, até semana passada estávamos apreensivos, porque não estava a ser publicado no Boletim da República a lei eleitoral, agora já foi publicado, significa que rapidamente
a CNE vai publicar o calendário e as eleições voltam a entrar nos carris. Acho que isto é positivo. O que nós esperamos é que, até agora estávamos a discutir nomes, mas que nos próximos dias vamos começar a discutir políticas, a discutir manifestos eleitorais. A questão é com mais democracia, menos democracia é a sua eleição. Mas o que quer fazer por Maputo cidade? O que quer fazer por Matola? O que quer fazer por Beira? O que quer fazer por Lixinga e por aí fora? Portanto, eu penso que esta discussão que vai entrar agora é fundamental, e é porque a partir daí que efetivamente vamos poder dizer que sim, senhor, vale a pena escolher o candidato fulano, vale a pena escolher o outro candidato. Por exemplo, só para dar um exemplo, na Matola, a gente olha para Matola, nunca houve ali uma estrada, mas a gente vê que, por exemplo, em Xamancuru já houve. Significa que um candidato como eu, que tem esse ideário, digamos, de não, todos temos direito às estradas, isso é que é fundamental, mas acredito que na próxima semana, só queria dar exemplo, mas o que estou a dizer é que foi bom que todos os municípios pudessem começar a apresentar de uma forma disputada, conhecida por todos, que efetivamente aquele candidato. Agora, existem os candidatos que eu acredito que aqueles que estavam a governar têm maior responsabilidade, quando a gente percebe que partidos, por exemplo, que se proclamam democráticos, portanto, mas o mais importante a reter é que já estão praticamente eleitos todos os candidatos, e a partir da próxima semana nós queremos começar a ouvir quais são as propostas políticas concretas que essas pessoas trazem, quais são os problemas que querem resolver, porque, repito, é na base disto que o munícipe há de saber, efetivamente, prefiro este partido, prefiro este candidato e não aquele candidato. E o fato de Moçambique ter chegado só a este estágio em que podemos discutir, podemos eleger perante um manifesto, um candidato concreto, quem vai dirigir o nosso destino, eu penso que isto é positivo. Só faço fé para que efetivamente se pare rapidamente com outras jogadas já de má fé que estamos a começar a ouvir, porque efetivamente quem deve decidir quem é o candidato, quem deve ser eleito, tem que ser o povo. Portanto, o povo é, como dizem os portugueses, é quem mais ordena. Muito obrigado. Samara Dixon, qual é a sua opinião? Bom dia, senhores telespectadores. Ou melhor, boa noite. Boa noite, senhores telespectadores da TV Miramar. Primeiro, deixa-me dar sentimentos à família Tembe pelo falecimento da vovó Rosalina Tembe, pastora da Igreja Cristo Rei. A vovó Rosalina Tembe deixa filhos, deixa filhas, deixa netos, bisnetos, e parabenizar a Igreja Cristo Rei pelo fato de solenemente ter realizado um funeral digno de respeito e cheio de sentimento para a família Tembe e aos netos e as filhas, os filhos. As minhas condolências, e para a vovó Rosalina Tembe, eterno descanso, e Deus tenha sua alma em sua glória. Gostaria de, primeiro, antes de entrar no debate que me pergunta, se me permitir, gostaria de esclarecer um fato que ocorreu na resenha passada e que está a agitar toda uma sociedade, toda uma classe. Na resenha passada, quando falávamos da detenção do cidadão Nini, eu, na minha percepção, porque também o tempo era curto, lembro que o seu moderador tinha me dado 1 minuto, eu teria falado que os nossos juristas, os advogados eram responsáveis, tinha generalizado que os advogados eram responsáveis e porque disso não tinham dignidade e que
pareciam não ter espírito de cidadania e que a sua ação podia se comparar com um ruminante animal doméstico que nos tem surpreendido nas noites. Foi infeliz a minha explicação porque percebeu-se que eu denigri consideravelmente a imagem dos juristas moçambicanos, juntei todos na mesma panela e sabido de que nós temos bons juristas, os projetos, o país, as leis são promulgadas, são feitas pelos juristas e eu pus todos na mesma panela numa forma que deixou muito alarido e muito sentido nos advogados. Eu quero dizer que na gíria popular eu em nenhum momento quis ofender ninguém, muito menos chamar os nomes que apareceram. Eu quis usar uma gíria popular, a mesma gíria que se é usado muitas vezes. Temos ouvido a dizer que a nossa polícia é corrupta. A polícia é corrupta, os médicos não servem, não prestam. Mas não é isso. Talvez são 2, 3 polícias que acabam manchando. São 2, 3 médicos que acabam manchando. A maioria faz o seu trabalho. Foi na base... este pensamento que norteou o seu comentário. Exato, esse pensamento que norteou o meu comentário, infelizmente foi generalizado e deixou muita mágoa. E quero agradecer o Conselho dos Advogados, o Conselho Provincial dos Advogados de Sofala, pelo e-mail que me mandaram e dizer agradeço bastante e pela prontidão e pela frontalidade. E dizer aos demais advogados, juristas, que a minha intenção em nenhum momento foi aquela que está sendo interpretada. Aliás, na minha família, tenho dois filhos que estão a seguir a carreira de advogado e que estão na formação final. Só para ver que eu respeito e nutro muito essa carreira. Muito bem. Agora, indo eu acho que esgotou o seu fundo de tempo com essa justificação. Poderei, de facto, lhe deixar fazer algum comentário em relação ao primeiro tema no próximo bloco, se me permitir. A não ser que pretenda falar disto um pouco mais rápido. Uma questão de gestão de tempo. Pode falar no próximo Não, bloco. posso fazer no segundo tema, porque os meus colegas aqui teceram considerações sobre o meu partido e eu sou na obrigação de tentar esclarecer claramente alguns assuntos que foram focados. Também poderá fazer isso no próximo bloco. Ok, Sr. Miguel Mabote, qual é o seu parecer? Muito obrigado. E eu quero primeiro enaltecer os feitos do Onipotente, não é? O Onisciente, que ele controla todo o universo. E agradecer também a todos os crentes da Igreja Fé Apostólica pela celebração efusiva, portanto, do culto do primeiro domingo. Agora, esta questão de eleições de cabeças de listas dos partidos políticos é um assunto pertinente, é uma etapa esta, e nós, o Partido Trabalhista, a Esperança do Povo, vamos poder apresentar, acho que nos próximos dias, para não falar de horas, quem serão os cabeças de lista, portanto, onde nós vamos concorrer às eleições. Mas não estão atrasados? Nós estamos atrasados, porque quem atrasa é quem apresenta fora dos prazos definidos por lei, não é? Esta fase é um exercício interno dos partidos. Quem atrasa é quando o expediente não entra a tempo na comissão de eleições. Então, não há atrasos. Outra questão também é que tínhamos de deixar perceber que os cabeças de listas, eles não são governantes a priori. Quer dizer, é uma etapa em que os partidos indicam aqueles que acham. Exato. Mas depois há de haver aquilo que chamamos de peneira, em que estaremos a procurar um gato preto num lugar escuro, por exemplo. À procura de saber se esta pessoa tem capacidade ou não. Eu
retive uma intervenção do Sr. Presidente da República, agora que esteve para se chuta, se não estou em erro, em que ele chamava a atenção, ele dizia assim, quando questionava sobre as metas que estavam a decrescer. Então ele dizia assim, essa coisa de vocês indicarem pessoas só porque falam muito nas reuniões, não é? Então, também isso pode acontecer dentro dos nossos partidos. Então quer dizer que às vezes as pessoas candidatadas são aquelas que aparentemente têm uma boa oratória, mas Só fazer uma relação isso entre... pode não ser sinônimo de competência. Exatamente. É preciso termos isso em conta. Então, porque o que conta muito aqui para mim não são as caras que vão aparecer. Pode não contar muito, mas para mim o que conta é a satisfação, será a satisfação da necessidade cada vez mais crescente das populações, em termos de abastecimento de água, em termos de organização das vias de acesso às ruas, em termos de recolha, como que chama? Competente, portanto, dos resíduos sólidos, etc. Isso é que vai contar muito. Porque essas pessoas estamos a analisá-los hoje aqui, é que outrora foram indicados pelos partidos, mas agora estamos a dizer que não, aquele não funciona, aquele funciona. Para mim, a prática é o critério da verdade. Portanto, esta indicação é muito boa, mas vamos ver. E creio também que vai ser bom que haja, portanto, debates, não é? Entre vários candidatos, para cada um esgrimir os seus argumentos sobre um determinado manifesto. Porque também a própria explicação daquilo que a pessoa se propõe a fazer pode assegurar aos munícipes que poderá ser o bom candidato. Nesse sentido eu posso falar. Ok, muito obrigado. Vamos fazer o nosso primeiro intervalo. Sr. Mário Dixon, não se esqueça, no próximo bloco terá a oportunidade de tecer alguns comentários em relação a este primeiro tema que já devemos ter fechado. Assim que nos acompanhou, não sai daí. Voltamos daqui a mais alguns instantes para falarmos sobre o processo eleitoral, não o nosso, mas sim do nosso vizinho Zimbábue. Até já. Retomamos a resenha semanal. Sr. Mário Dixon, quais são os comentários que gostaria de fazer em relação ao primeiro tema, rapidamente? Bom, em relação às eleições dos cabeças de lista, fico admirado quando os meus colegas painelistas, no lugar de falar dos seus partidos, debruçam-se contra os cabeças de lista do glorioso Partido Frelimo. Isso só demonstra que o glorioso Partido Frelimo está no bom caminho na seleção dos seus cabeças de lista. E também isso demonstra porque mesmo o nosso colega cabeça de lista do MDM acabou fazendo confusão aqui quando disse que na Matola não há estradas. Então quer dizer que esse nosso candidato a Matola não conhece a Matola, porque Matola A é a cidade da Matola toda, e Matola A que vai até extensiva ao bairro Santos, e depois é toda ela até quase no Lingam. Então Matola B temos a zona dos 700, e depois temos Matola F, na zona na limitógrafo do Fomento. Depois temos Matola H e Matola J lá no fundo. Agora, se um candidato faz uma confusão dessas, não sei por que é candidato, porque o candidato tem que ser aquele que conhece as ruas, que conhece a esquina, que conhece onde se deita lixo, que conhece onde se esconde os ladrões, que é para mandar perseguir. Agora, o candidato que diz não há ruas, quando tem ruas, é triste. É triste, de fato, também ouvir o meu cunhado ali a derimir-se sobre as nossas diretivas, quando no seu partido apareceram pessoas que nunca militaram lá, nunca tiveram cartão, mas apareceram, no mesmo tempo tiveram cartão e foram concebidos como cabeça de lista. Quero perguntar de quando é que fizeram campanha em que conferência distrital o senhor Venâncio Mondlane foi eleito como cabeça de lista. Porque o Araújo, por exemplo. E o senhor Araújo, em que conferência distrital, em que conferência do comitê foi eleito cabeça de lista. Então, deixem de falar, de olhar o meu partido como um partido. O meu partido é um partido disciplinado,
um partido que segue regras, e quando o partido vê que esse candidato não reúne condições, informamos imediatamente para se preparar na próxima eleição, porque naquela não vale a pena. E é isso que eu tenho que dizer. Muito obrigado. Vamos mudar de tema. Doutor Romano, quer reagir ao fato... Só queria dizer que, bom, o que nós ouvimos é que o Mário Dix não pediu desculpas, de fato, aos advogados. Portanto, eu estou à espera e acredito que a Assembleia Moçambicana também está à espera, porque comparar os advogados a ruminantes, eu penso que é, no mínimo, inqualificável. Portanto, não é efetivamente com esse tipo de painelista, e se calhar, nesse sentido, já obriga para o Partido Frelimo, em que fala em nome dele, também a pedir desculpa, porque foi uma ofensa gravíssima que foi efetuada, e é ainda grave, porque parece que seria candidato pela Matola, mas infelizmente nem no seu partido conta, porque não é candidato efetivamente a coisa nenhuma. Portanto, apesar de estar aqui conosco a querer falar, mas o próprio partido tem consciência de que não é com pessoas como ele que poderá ganhar a eleição alguma. Estamos a falar, eu dei apenas o exemplo de que efetivamente a zona, tanto pré-urbana, tanto desfavorecida da Bentola A, que estamos a falar do quarteirão 42, 38, por aí fora, são zonas, portanto, aquela zona toda que está no Linga, por aí fora, é uma zona que não tem nenhuma estrada alcatroada, uma estrada pelo menos de pavê. Portanto, e são essas coisas que vamos discutir. Mas isto vamos deixar para a próxima semana. Aí sim veremos quem conhece, quem não conhece a cidade, quais são os projetos que cada candidato traz. É pena que nós estamos aqui com alguém que não poderá discutir isto com a mesma acuidade que nós outros, que efetivamente temos responsabilidade, porque temos que responder e resolver problemas que há 40 anos não estão a ser resolvidos. Está bem, doutor Romano. Agora, olhando para as eleições... doutor Romano, é que estamos a fugir do tema. Somochanga, como é que se explica que se de facto explicou anteriormente que os cabeças de lista, alguns da Renamo, ou seja, na Renamo todos os cabeças de lista passaram por um processo similar como acontece na Frelimo, como é que se explica que, diga-se, aventureiros possam de facto ser cabeças de lista? Não temos aqui registro de Manuel Araújo ter participado de uma eleição ao nível da base, saiu, resignou, portanto, a ser membro do MDM e foi proclamado cabeça de lista da Renamo. Quer dizer, há uma automaticidade na Renamo. O Manuel de Araújo foi parar no MDM por condicionalismo de não ter bancada parlamentar para o suportar. Exato. Manuel de Araújo, se estiver recordado, no arquivo seu, há de ver que ele tinha assumido candidatar-se como independente. Depois de ganhar eleições, foi constatar que não tem suporte, precisa de uma bancada. O MDM condicionou o seu apoio a ser candidato do MDM. Muito bem. Na primeira eleição que Manuel de Araújo fez, o colega falecido Gouveia até aparece a apoiar a candidatura de Manuel de Araújo. Como prova de que Manuel de Araújo não é zaragateiro nenhum, o Partido Renamo nunca tomou medidas ao senhor Gouveia por ter apoiado essa candidatura. Muito bem, ficou esclarecido. Deixa-me explicar mais. Em relação ao Venâncio Mondlane, o Venâncio de Mondlane tem contactos com o Renamo de 2011 e 2012. Venâncio Mondlane não aderiu ao Renamo na altura, por circunstâncias que nós próprios conhecíamos, e o objetivo de Venâncio era concorrer a eleições, como qualquer pessoa. A intenção dele até nem era ser o candidato a presidente na altura. Só que a Renamo, em 2013, não vai às eleições. E o Venâncio tenta encontrar um caminho para realizar o seu desejo. O partido disse, avance. Chegou o momento em que ele acha, também teve o mesmo problema. Foi condicionado a ter que aderir ao MDM. E aderiu. Foi condicionalismo. Não foi de livre e espontânea vontade. Então, é preciso separar as águas. Muito bem. Então, isso em outras palavras, quer dizer que há uma espécie de caça de políticos em alguns partidos. Mas vamos deixar esse assunto. Como é que olham para a situação da eleição no Zimbábue? Bom, antes de falar um pouco da eleição no Zimbábue, para atenuar este debate que anda entre os dois, eu penso que Matola efetivamente tem muitos problemas de estradas. Há bairros piores que esses que estavam a falar. Moalaze, por exemplo, que é o maior bairro,
em Cavela, que tem mais de 60 mil habitantes, é uma lástima. Não, esse assunto vamos abordar quando chegar à altura da campanha eleitoral. Terão todo o tempo possível. Sim, mas vamos agora nos concentrar ao assunto. Agora, o maior problema que nós temos são obras sem qualidade que custam muito dinheiro. Até que mete a vergonha, não tem placas na Matola, incluindo o edifício do município, onde se diz que é sede do município, não tem placa indicativa de quanto é que custou a obra e quando é que termina. E isso a lei proíbe. Eu penso que o meu cunhado Dixon deve ter se recordado de chamar a atenção aos seus candidatos, porque aquilo é crime. Quando se faz obra do Estado, tem que ter o empreiteiro, o dono da obra, a duração e o custo da obra. Não há placa por quê? Porque o dinheiro que se cobrou pode desmaiar. Se calhar podia fazer 2 casas igual àquelas. Então, nós não podemos continuar a apoiar esse tipo de coisa. Em relação às eleições no Zimbábue, aconteceram da forma como aconteceram. Informações que nós temos é que, as eleições foram muito renhidas e o candidato do ZANU-PF disse que ganhou com 50,8%. Os outros não concordam por causa da velocidade com que os resultados foram divulgados. Dizem eles que depois do processo de contagem de voto tem que se verificar. É a regra que anda no Zimbábue. Depois da contagem tem que se verificar se há alguma irregularidade ou não. Porque 50,8% é muito arriscado. O que levou a Comissão Nacional de Eleições a correr com a divulgação? Esperava-se que a divulgação dos resultados presidenciais acontecesse no domingo, porque hoje e amanhã seriam dias de verificação. O que é que levou a essa corrida? Este é o grande problema que leva Nelson Chamisa agora a recusar a aceitar os resultados. Tanto sexta e sábado. Ok, tudo bem. Sr. Dr. Nguara, como é que olha o processo eleitoral no Zimbábue? As eleições, os resultados já foram praticamente anunciados, ZANU-PF e Emmerson Mnangagwa, portanto, na dianteira, mas isto está a gerar um clima de descontentamento, tanto mais que as forças de defesa e de segurança zimbabuianas tiveram que se fazer à rua para conter alguns ânimos de partidários que não concordam com o resultado. É preciso lembrar que um objetivo central das eleições é a gestão do poder e a gestão de conflitos. Portanto, sabe-se que o poder, portanto, é uma mercadoria escassa e gera conflito. Portanto, o que se pretende com as eleições é gerir exatamente este conflito. Portanto, se é fazer eleições para provocar conflitos, penso que nem vale a pena realizar. Portanto, sob este ponto de vista, as eleições no Zimbábue foram um autêntico fracasso, porque geraram conflitos maiores, geraram mortes, e todos nós vimos que trata-se de um resultado, no mínimo, difícil de compreender. Estamos a dizer que na legislativa fala-se, portanto, de uma vitória com 70% da ZANU, que pertence ao próprio candidato presidencial, e nas presidenciais é 50%. Portanto, penso que só a partir daí já se podem fazer várias leituras e percepções sobre este processo. Portanto, para dizer que efetivamente é triste, porque a situação do Zimbábue pode repercutir-se em Moçambique, porque esse descontentamento, essas guerras, esses conflitos de processos eleitorais mal geridos, depois acabam recair nos vizinhos, que é o caso de Moçambique, e também configura um mau exemplo da realização de eleições em África. E sobre este ponto de vista, de fato, é de lamentar que tenha acontecido o que assistimos no Zimbábue. Era de esperar e ter fazer votos para que efetivamente, rapidamente, o Zimbábue possa encontrar uma forma de resolver este embrólio que se levantou com este processo eleitoral que efetivamente não trouxe boa coisa, por exemplo. Muito obrigado. Concorda com esta posição, Samara Dixon, que de facto a ocorrência da violência pós-eleitoral é de facto o prenúncio de que o processo em si não tenha decorrido dentro daquilo que são, portanto, as regras? Bom, deixa-me dizer que as eleições do Zimbábue decorreram, no princípio, segundo os observadores, de um dos quais estava lá o Dr. Tomás Salomão, decorreram dentro dos trâmites estabelecidos. Houve algumas confusões, sim senhor, mas os eleitores afluíram em massa, se lembram,
que foi eleição recorde, fala-se de 75% da presença dos eleitores. Entretanto, é preciso reconhecer de que nosso continente, nesse processo de eleições, é um processo que começou, que não tem quase 20 anos, ou não tem 30 anos, nós estamos em crescer, e há um síndrome a nível de todo o continente africano, de que quando se faz eleições, os partidos na oposição não reconhecer, alegar de que há fraude. Aquilo que aconteceu nos Estados Unidos, se tivesse acontecido no Zimbábue ou aqui na África, em que nós todos víamos o ecrã, os números da ilha a subir, mas que depois de um momento para outro pararam e começaram a subir outros números, como se de onde viessem não houvesse ninguém a votar na ilha. Se fosse aqui na África, teria gerido um pandemônio. Eu quero acreditar que até os Estados Unidos estariam talvez a fazer um governo de unidade nacional. Mas os americanos aceitaram os resultados, a ilha aceitou, a justiça entrou em ação, até agora está a ser investigado. E acha que este é que deve ser esse deve ser o caminho, justamente do Zimbábue. Se a Comissão Eleitoral promulgou os resultados muito rápido, depois suspeita-se de que 50,8 não bate bem, a lei preconiza de que os partidos podem reclamar, pedir a recontagem, e tem um tempo estabelecido que tem que ser cumprido. Então, existem tribunais, tudo. Então, não podemos nós começarmos, nós estivemos dentro do processo, estamos a acompanhar tudo via imprensa, começarmos a tomar juízos que não vão nos abonar e que acabarão criando-nos um mal-estar dentro do próprio continente africano. Muito bem, Sr. Mário Dickson. Sr. Miguel Mabota, qual é a percepção que tem deste processo eleitoral zimbabuiano? Bom, a percepção que eu tenho é que eu só tenho a tirar algumas eleições. Exato. As eleições já foram feitas. A primeira coisa é que essas eleições feitas por Mugabe evitaram, portanto, alguma expectativa em relação aos eleitores. Por isso que foram números elevados, 75%. Essa fasquia raramente era atingida no momento do Zimbábue. A segunda questão concerne a própria violência agora, que a partir das eleições. Isso pode ter a ver também com a má gestão da própria expectativa, não é? Porque quando nós temos expectativa, essa expectativa tem que ter alicerces em alguns pressupostos. Não sei se está a perceber. Não basta a pessoa dizer que temos que mudar. Então, quando não acontece a mudança, é porque essa expectativa não teve alicerce em alguma coisa. Por exemplo, o que estava acontecendo em Zimbábue, primeiro era um velho a concorrer contra um novo, não é? Um jovem, por exemplo. Chamisa, por aí 40 anos, Nelson Chamisa, do MDC. E as pessoas queriam mudança, não é? Queriam mudança. Então, mas sem ter em conta que o Nelson Chamisa, ele, como uma cara visível do MDC, está há pouco tempo, há 2, 3 meses. Não sei se está a perceber. Não é em 2, 3 meses que se faz uma figura para contrapor um candidato, portanto, enraizado naquele regime do Zimbábue. E deviam ter isso em conta as pessoas. A ânsia de mudar está lá, mas deviam ver alguns pressupostos. Portanto, é mais um erro de cálculo. Bom, pode ser isso, mas agora, o mais ainda é que a questão de Zimbábue, se fosse o Mugabe a concorrer, se calhar os resultados tivessem sido outros. É que aquele também, ele entrou a alimentar alguma expectativa aos zimbabueanos. Já não é Mugabe, só eu vou introduzir mudanças. Não sei se está a perceber. Enquanto os outros queriam mudanças pela oposição. Mas parece que essas mudanças em torno de Emmerson Mnangagwa já tinham sido contestadas. Lembre-se que há alguns meses ele sofreu um atentado num comício. Era já, de facto, um indicador de que provavelmente o processo eleitoral não fosse ao encontro daquilo que era a expectativa que a própria ZANU-PF e o próprio Mnangagwa tinha, não é? Sim, eu concordo consigo, mas é assim.
A questão do atentado naquele começo é uma questão, é um evento pontual. Exato. Não é um evento isolado desse ato eleitoral. Exato. Porque nós temos que saber que dentro da Popazano, o Emerson Mnangagwa tem inimigos lá dentro, Exato. além de adversários. Lembra-se que a ex-primeira-dama, a Grace Mugabe, apareceu publicamente a apoiar a oposição. Isso que lhe custou, portanto, a retirada da imunidade na África do Sul. Exato. Não sei se está a perceber. E depois o Mugabe também apareceu a dizer que não ia votar no partido que ele dirigiu durante muitos anos. Não sei se está a perceber. E isso também pode ter ajudado Emerson Mnangagwa a ter bons resultados. Porque supunha que o Mnangagwa havia de governar através das políticas de Mugabe. Não sei se está a perceber. Exato. Quando em plena campanha eleitoral o Mugabe aparece a distanciar de Mnangagwa, então o povo gosta. Exato. Não sei se está a perceber. Ainda bem, porque ele não vai governar na sombra de Mugabe. Ainda bem, gostaram as pessoas disso. Muito bem. Vamos observar mais um rápido intervalo. Voltamos a seguir com outro assunto para analisarmos aqui no Resenha Semanal. Até já. Muito bem, eu gostaria de fazer uma pergunta bastante simples relacionada com a detenção de Nini Satar. Nini Satar é acusado pelo Ministério Público de ter, portanto, praticado alguns crimes, como é o caso da associação para delinquir, fala-se de crime de roubo e rapto. Que ele praticou, ou que se presume que tenha praticado durante a vigência da sua liberdade condicional, e foi recolhido, portanto, a BO, tanto sob proposta ou sob a pedido do próprio Ministério Público, que de facto constatou e acusou, portanto, esses processos. Disse que Nini de facto está envolvido nos raptos, disse que Nini roubou, disse que Nini está associado a indivíduos de má conduta para de facto delinquir, delinquir, portanto, no nosso país. Acham que Nini de facto pode ter praticado esses atos ou não? E acham que a prisão de Nini vai resolver este assunto? E de outra forma, será que Nini, ou a prisão de Nini, tem que ver categoricamente com estes crimes de que é acusado pelo Ministério Público? Ou haverá aqui outras motivações? Tendo em conta que, já na cadeia, nos primeiros 12 anos do seu período de reclusão, fazia alguma coisa dentro da cadeia, e o que é que poderá lhe impedir que agora possa fazer algo de género, ou talvez mais? Essa é a pergunta única. Gostava de ouvir a vossa opinião. É preciso, primeiro, reconhecer que o Nini não saiu, não invadiu-se das celas. Nini foi autorizado. Depois de Nini sair, o Ministério Público tentou lutar para que Nini fosse de novo recolhido. E o juiz negou. Por quê? Porque quem controla o sistema prisional é o sistema penitenciário. E o sistema penitenciário testemunhou que o Nini era o recluso mais disciplinado que andava na cadeia. Agora, se quem fica com o recluso diz que é disciplinado e o Ministério Público está distante, diz que é indisciplinado, há qualquer coisa aqui que não anda bem. Olha, há alguém que está preso na África do Sul, que esteve neste país detido, e uma senhora que agora é chefe grande num dos ministérios do país, era juíza de instrução, soltou essa pessoa e agora está presa. Porque estava a praticar esses tipos de crime. Não se fala dessa pessoa por quê? Tem que se falar mais do Nini. O que é que está a acontecer aqui? Então, são duas medidas no mesmo sistema. Isto não fica bem. Agora, Nini, o motivo para a sua captura mandada à Interpol é que Nini violou a liberdade condicional. Pediu ir ao hospital na Índia e não é apanhado na Índia, estava fora da Índia. Então, a regra da liberdade condicional, quando você tem liberdade condicional no Maputo, não pode ser apanhado em Gaza. Basta ser apanhado em Gaza, se é uma interdição do juiz, você quebrou. Agora, ele terá que explicar por que fez isso. Em relação às acusações, não é nada. O nosso Ministério Público está habituado a acusar pessoas sem conseguir provar. Duvido que vão poder conseguir provar isso. Porque, aliás, recentemente, acusaram o jornalista do canal de Moçambique
de difamação, sei lá, para o mesmo procurador que o acusou chegar no tribunal das alegações finais pedir a soltura da mesma pessoa. Só um procurador louco, estúpido, pode ser mantido num sistema bom de justiça, porque aquele procurador merecia outro caminho. Muito bem. Sr. Mário Dixon, como é que olha para essa questão? Bom, a prisão de Nini na Tailândia foi, sim, por violação da liberdade condicional, mas pesou muito foi pelo fato dele ter mudado a identidade. As autoridades tailandesas, se lhe tivessem encontrado com a entidade moçambicana, aquela entidade que ele saía com ele daqui do país para lá, provavelmente não teria havido muita dificuldade de prender. E também, quanto às acusações que são faladas aqui, eu quero acreditar de que a Procuradoria da República, nas investigações que tem feito nas pessoas que foram detidos, acusados, envolvidos nos raptos, nos assassinos, deve ter alguém que apontou o nome do cidadão Nini Satar e há de haver uma cariação para se chegar à conclusão. Não esquecer de que também a África do Sul está-se a pronunciar de que esse cidadão também está envolvido no rapto de alguns cidadãos sul-africanos. Então eu não quero misturar que seja a influência da Procuradoria-Geral da República que influencia o governo sul-africano ou influencia a Procuradoria-Geral da África do Sul a se pronunciar de que este cidadão também lá é precisado. Então, de qualquer maneira, eu abstenho-me a dizer porque não tenho informações concretas precisas sobre as acusações. Então, temos que esperar e ver. O que nós sabemos de Nini é daquele julgamento que aconteceu, que o juiz Paulino liderou e que foi daquele julgamento onde ele foi condenado. Agora, do resto que está a sair agora, vamos esperar a de vir ao público e vamos ter oportunidade de comentar de acordo com aquilo que as novas informações. Muito bem. Doutor Armando, como é que olha para essa situação? Bom, eu penso que a primeira relação a tirar é que efetivamente um indivíduo contra o Estado perde sempre. Portanto, mais uma vez está provado que o crime não compensa e que rebelar-se um único indivíduo contra todo um Estado não ajuda nada, sobretudo quando é de má conduta. O segundo aspecto é que, de fato, também a mentira tem pernas curtas. Não há dúvida que, quando se disse que tratava-se de alguém de bom comportamento, houve, incluindo o Ministério Público, que contestou isso, mas houve um juiz, efetivamente, que manteve a ideia de que devia soltá-lo e depois veio tudo aquilo que se veicula. Portanto, quando as pessoas dizem que o nosso Estado, que há pessoas, de fato, que a polícia prende e depois são soltas, não é? Parece que este caso vem confirmar esta ideia que anda de boca em boca, de que efetivamente há pessoas de má conduta, mas que depois são soltas, não sei por que águas, e depois continuam a fazer os crimes. E parece que este é um caso que vem provar de uma forma clara. Agora, a questão que se coloca em Nini, de fato, já está preso, está neutralizado, mas se calhar as pessoas ou certos juízes que soltam, portanto, criminosos que julgam mal, continuam, portanto, estamos a saber este caso por ser um caso muito badalado. Exato. Mas se calhar o nosso sistema tem que começar a pensar o que é que acontece quando um juiz julga mal e o que é que acontece sobretudo quando de forma reiterada um juiz faz maus juízos, porque não tem sentido que num caso como este que está, é óbvio que se soltou, parece alguém que não era de boa conduta, mas não se fala nada sobre o que é que acontecerá às pessoas que estiveram envolvidas neste processo. Neste processo. Muito obrigado, doutor. Para o bem do nosso sistema judiciário, é bom começarmos a pensar como é que podemos controlar também o juiz que julga. São Miguel Babão, também para terminar. Muito obrigado. Bom, é certo que a nossa lei preconiza que o juiz julga e condena segundo a lei e a sua própria consciência. Então, são esses elementos em jogo quando ele está no julgamento.
E temos que perceber também que o Nini já criou uma teia muito longa, tem ramificações aqui, que quer seja no Cernic, na polícia, mesmo na polícia penitenciária. O ponto dele orientar, portanto, orquestrar sequestro a partir do exterior, não é? Significa que ele tem agentes que atuam aqui dentro, não sei se está a perceber. E por isso mesmo que ele disse agora, que chegou, desta vez, que não, brevemente vou sair. Ele falou isso. É porque ele conhece e sabe como é que ele faz essas coisas. E na cela onde foi colocado, ele não pode sair a banho do sol, tem aquilo que se chama sunroof, que se pode abrir e apanhar o sol ali a partir da cela. E eu quero reconhecer que as pessoas que abonaram a favor dele, sobre bom comportamento, ele era líder do núcleo lá da mesquita, na cadeia, era também chefe da biblioteca. Então, para mim, a questão é, esses motivos serviram para a sua soltura. Para mim, a questão é, afinal, quando a pessoa tem bom desempenho, é para se tirar do lugar ou é para manter do lugar? Porque, para mim, se ele era bom gestor da biblioteca, não é? Era bom dirigente da mesquita. Então, isso não pudesse servir motivo para a soltura dele. Tinha que ser mantido. Tinha que ser ao contrário. Ok, tudo bem. E desta forma terminamos o resenha. Desculpa, Martim, já estamos criamos um equívoco muito mau aqui. O sistema prisional tem regras próprias. Quando você diz que o fulano é mal comportado, tem que fundamentar. O diretor da cadeia não tinha fundamento do que se dizia, de que a partir da cadeia o Nini raptava pessoas. Então, eu já tive problemas com alguém. Não, quem pega isso é a Procuradoria. A própria Procuradoria não consegue fundamentar que foi o fulano de tal. Que não vivia as condições em que o Nini estava. Então, teremos mais oportunidades para pegar alguns procuradores, meter na cadeia, para ficarem lá, conhecerem bem o sistema, para informar a sua chefe. Bom, eu acho que ainda vamos falar muito sobre este assunto. Acredito que haverá mais oportunidades e o processo ainda está em curso. E Nini já está, portanto, sob custódia das autoridades judiciais moçambicanas. É o ponto final do resenha semanal. Assim que nos acompanhou, votos de continuação de uma ótima noite de domingo. Até à próxima.